Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre o Elastic Stack, que muita gente conhece como ELK, mas a gente vai olhar para ele com uma lupa bem específica, sabe? A do analista de SOC, o Security Operations Center. A ideia aqui é entender como essa ferramenta pega aquele caos de dados do dia a dia e transforma em algo que faz sentido para a segurança. Milhares de logs. Um único ataque. E a pergunta de $1 milhão. Como é que se acha isso? Essa é a questão que basicamente define o trabalho em um SOC. É uma verdadeira avalanche de informação. Como é que se encontra aquela linha, aquele evento específico que acende a luz vermelha de uma invasão? É exatamente aí que a tecnologia entra para fazer a sua mágica. Então vamos lá, o problema do SOC é esse, o famoso palheiro de dados. E a missão é encontrar a agulha no meio dessa enchente de informação. Porque o grande desafio hoje, de verdade, não é a falta de dados, né? É o excesso. E a missão de quem trabalha com segurança é justamente essa, mergulhar nesse palheiro digital e achar o que realmente importa. É exatamente isso. Imagina só, são milhões e milhões de eventos sendo gerados a toda hora. É gente fazendo login, acessando arquivo, dando erro, tráfego de rede para lá e para cá, uma loucura. O objetivo é pegar todo esse barulho, esse ruído bruto e transformar em evidências de segurança, coisas que a gente consiga olhar e falar, ok, aqui tem um problema. É um trabalho de detetive, só que numa escala gigantesca. Ok, agora a gente vai entender a jornada de um log, como ele sai de um texto bruto, meio sem sentido, e vira uma informação útil, acionável. Para entender como o Elastic Stack organiza essa bagunça toda, a melhor forma é seguir a vida de um único log. Vamos ver o caminho que ele faz desde a hora que ele nasce até o momento em que vira uma peça-chave numa investigação. E esse aqui é o fluxo, o caminho das pedras do ELK. Primeiro, lá na ponta, um servidor, um firewall, qualquer aplicação gera o log bruto. Daí, esse log vai para o Logstash, que é quem vai processar e estruturar a informação. Depois de arrumadinho, ele vai para o Elasticsearch, que armazena e indexa tudo. E por último, na ponta final, está o Kibana, que é onde o analista vai visualizar e investigar. Parece simples, né? Mas é um processo extremamente poderoso. Bom, para fazer buscas rápidas, o Elasticsearch precisa ser organizado. E a primeira forma de organização é o tal do index. Pensa nele como uma gaveta grande num arquivo. Numa gaveta a gente guarda, sei lá, logs de underlying Windows. Em outra, logs underlying firewall. Se alguém precisa investigar eventos de autenticação, não precisa procurar no armário inteiro. Vai direto na gaveta certa. Isso deixa a busca muito mais eficiente. Beleza, então se o index é a gaveta, o que tem dentro dela? Os documentos. Cada documento é como se fosse uma folha de papel nessa gaveta, registrando um evento único. Uma tentativa de login, um acesso a um site, um erro que aconteceu no sistema. Cada coisinha que acontece vira um documento. É a unidade básica de informação com a qual se trabalha. E agora vem a parte mais importante, o pulo do gato. Dentro de cada documento, a informação está organizada em campos. Porque, vamos ser sinceros, ninguém investiga um parágrafo de texto, né? A investigação é feita nos campos. Qual foi o IP de origem? O source IP. Qual o nome do usuário? O username. A que horas exatamente isso aconteceu? O @timestamp. É aqui que a mágica acontece e o trabalho do analista começa de verdade. Ok, então agora que a gente já entendeu o fluxo e esses conceitos básicos, index, documento e campo, vamos dar um zoom em cada uma das ferramentas. Entender o papel do E, do L e do K nesse time. Começando pelo L, o Logstash. Ele é tipo o tradutor poliglota do time. O trabalho dele é receber aqueles logs brutos que vêm de tudo quanto é fonte e em formatos super diferentes e, bom, dá um jeito neles. Eles trazem informações importantes e organiza tudo naqueles campos estruturados que a gente acabou de ver. Ele arruma a casa, basicamente. E olha só que legal, aqui a gente vê a mágica acontecendo na prática. O antes é essa linha de texto aí, meio difícil de entender, né? Cheia de informação misturada. E o depois é o trabalho do Logstash. Ele pegou aquela linha e quebrou em campos que fazem todo o sentido. Agora dá para pesquisar pelo IP de origem, pelo nome do usuário, pelo código de resposta. É a diferença entre ter um diário e um banco de dados. Depois que o Logstash traduz e organiza, os dados vão para o EE, o Elasticsearch. Ele é o cérebro, o coração de tudo. Pensa nele como uma biblioteca gigantesca, só que com um sistema de busca absurdamente rápido. Ele armazena tudo de forma inteligente e permite que se façam perguntas super complexas e, bum, a resposta vem em segundos. E aqui que a gente vê o poder disso na prática. Um analista pode simplesmente chegar e perguntar para o Elasticsearch: ei, me mostra aí todos os IPs que tentaram logar e falharam nas últimas 24 horas. Ou então, qual usuário acessou aquele servidor super crítico fora do horário de trabalho?
Ou ainda, me dá um extrato de tudo que esse usuário específico fez. E as respostas vêm quase na hora. Tenta fazer isso lendo o arquivo de log na mão. Impossível. E para fechar o trio, a gente tem o Kibana. Se o Elasticsearch é a biblioteca, o Kibana é a sala de leitura com computador, lupa, tudo que se tem direito. É a interface visual, a tela onde o analista de SOC vai de fato ver os dados, investigar os alertas, montar aqueles dashboards e, claro, encontrar os ataques. Muito bem. Agora que a gente já conhece as peças do quebra-cabeça, vamos juntar tudo. Vamos para a prática. É hora de pensar como um analista de verdade e usar o Kibana para seguir as pistas. Então vamos imaginar o seguinte cenário. O dia está correndo normal e, de repente, pipoca um alerta na tela. Tentativas de login suspeitas contra um servidor crítico. Várias falhas seguidas, sempre com o mesmo usuário. Isso é um clássico. É o tipo de coisa que faz qualquer investigação começar imediatamente. E o que um analista faz numa hora dessas? Bom, existe um roteiro. Primeiro abre o Kibana, vai na tela de Discover, depois usa os campos para filtrar só os eventos daquele usuário e daquele servidor, sem ruído. Terceiro, ajusta o tempo para uma janela bem pequena, focando só na hora do alerta. E por último, com tudo filtrado, começa a observar os padrões. É um processo metódico, quase cirúrgico, para encontrar a verdade. E aí fica a pergunta, se isso fosse um incidente de verdade, com esse passo a passo, seria possível isolar os eventos-chave para montar um relatório? Porque no final das contas, o objetivo não é só olhar logs, é encontrar as provas, as evidências concretas, é conseguir apontar e dizer, foi isso aqui que aconteceu e aqui estão os logs que provam. Beleza, mas não adianta só saber usar, né? Precisa saber falar sobre isso. Então vamos pensar numa próxima entrevista de emprego. Como falar sobre o Elastic Stack? Quais são os pontos-chave que quem está contratando quer ouvir? Uma pergunta que sempre aparece é: e qual a diferença entre Elastic e Splunk? Bom, a verdade é que os dois são gigantes no mercado, super comuns em qualquer SOC. As grandes diferenças, como a gente vê na tabela, estão no licenciamento, na interface e na linguagem de consulta. Mas o mais importante é entender que, no fundo, o propósito deles é exatamente o mesmo. E essa frase aqui anota porque ela é a dica de ouro para qualquer entrevista. Os conceitos centrais de um CIEM são os mesmos, a gente só está mudando a ferramenta. O que isso quer dizer? Quer dizer que mostrar que se entende o processo de investigação, a mentalidade de um analista, vale muito mais do que ser um expert só em uma ferramenta. As ferramentas vêm e vão, mas os conceitos de segurança, esses ficam. E para fechar, vamos com essa ideia que é ainda mais poderosa. Um SIEM não é uma ferramenta, é um método de investigação. Um sistema como o Elastic Stack não é só um programa que a gente instala, é uma plataforma que viabiliza um jeito de investigar. A verdadeira habilidade, o que realmente faz a diferença, não é saber clicar nos botões, é saber fazer as perguntas certas. E é isso que separa quem apenas opera uma ferramenta de quem é um verdadeiro investigador de segurança.